Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com o historiador João Laércio. Nesta segunda parte do programa, vamos conversar um pouco sobre as artes e a cultura em Maringá. Como é que a gente pode analisar essa parte de Maringá? Arte e cultura. Então, essa parte ela é muito interessante, né? Porque, como eu disse, Maringá é uma cidade muito dinâmica, muito acelerada, em termos de crescimento demográfico, físico, territorial, econômico, social, né, político e por aí afora. A gente pode pensar no primeiro momento que arte e cultura são coisas que não combinam com uma cidade obcecada pelo trabalho, né, obcecado pela lida no campo, pela lida na zona urbana. Mas não é bem esse o caso de Maringá. Maringá, apesar de tudo isso, desenvolveu uma arte e uma cultura muito sólida, muito forte, né? E isso remonta já na origem do nome da cidade. Maringá é uma cidade que tem um nome calcada numa canção. Canção Maringá, composta por Gilberto de Carvalho, em 1932. Então, poucas cidades do Brasil, para não dizer nenhuma, a não ser Maringá, têm o privilégio de ter uma peça artística no seu nome, né? A canção Maringá. Mas, não bastando isso, já nos anos 40 e nos anos 50, que é o período de formação de Maringá, você já tem manifestações de arte e cultura aqui, na cidade. Por exemplo, na arquitetura, tanto a Capela São Bonifácio como a Capela Santa Cruz, que nós já comentamos aqui, que são bens tombados pelo município e depois pelo Estado, são duas joias da arquitetura vernacular. O que é arquitetura vernacular? É aquela arquitetura empírica, aquela arquitetura simplória, aquela arquitetura feita pelo povo, uma coisa bem popular, né, mas muito bonita, muito interessante. Nós temos também já a imprensa através de jornais, poetas, músicos já produzindo algumas peças, alguns trabalhos. A década de 50, eu costumo dizer que nos anos 50 Maringá tem 5 artistas que não fariam feio em nenhuma parte do Brasil e do mundo. São 5 figuras históricas que eu reputaria de geniais, que são Ari de Lima, um poeta fantástico, que ele veio de Minas Gerais, de São Sebastião do Paraíso, para cá nos anos 50, e além de poeta, ele era político, trabalhou em banco também, publicitário, né? E ele deixou o hino de Maringá. A letra de Maringá, do hino de Maringá, é do Ari de Lima, né? Então essa é uma figura genial na história da cidade, né? Já pegando carona nele, tem o Aniceto Matti, que é um músico erudito, né, um grande pianista que veio da Itália para Maringá também nos anos 50 e que deu aulas de música para muita gente na cidade, né? Deu aula no Luz Amor, em algumas escolas, trabalhou na Rádio Cultura, no auditório da Rádio Cultura, famoso, né? Então, o Aniceto Matti é responsável pela música do hino. O Ari de Lima pela letra e o Aniceto Matti pela música, né? Outra figura também expoente é o Kenji Ueta, né? Um fotógrafo genial, que chegou aqui também na década de 50, montou seu estúdio, o Foto Maringá, e produziu as mais belas imagens fotográficas que a gente tem da história de Maringá, né? Outro também é o Calil Haddad. Calil Haddad foi o primeiro teatrólogo de Maringá. Em 1956, ele montou o TMC, o Teatro Maringaense de Comédia, né? Então, ele também era uma figura fantástica, né? Um cara na frente do seu tempo, né? E, por fim, o Edgar Osterroth, que é um alemão, que chegou aqui também no início dos anos 50, junto com seu pai, vieram da Alemanha os dois, e ele era um cara que saía pela rua com seu cavalete, com sua tela, pintando a cidade, em plena década de 50. E ele deixou quadros figurativos, né, com as paisagens de Maringá, principalmente do Maringá Velho, da Vila Operária, dos anos 50, que são verdadeiros documentos históricos, além de peças artísticas. Então, só esses 5 elementos, né, esses 5 homens, já mostram o quanto que a cultura era efervescente em Maringá. Mas, além deles, você tinha outros personagens, né? Nós temos, por exemplo, a Rádio Cultura, que era um celeiro de artistas, principalmente de música sertaneja, né? E você, na rádio, tinha inclusive um auditório, né? Que as pessoas assistiam aos programas, aos espetáculos. Um auditório fantástico, para 300 lugares. A Rádio Cultura ficava, com esse auditório,
na esquina da Avenida Herval com a Avenida 15 de Novembro, né, onde hoje se encontra o edifício Leonardo da Vinci. Era ali que era a sede da Rádio Cultura. E essa rádio, ela congregava um número enorme de pessoas, dentro do auditório e fora, que ficavam ouvindo as transmissões radiofônicas dos shows que eram apresentados ali dentro desse palco, né, dentro desse auditório. Então, isso marcou época. Os anos 50 e 60, não tem quem morou em Maringá nessa época que não fale da Rádio Cultura, né? E você tem também, por exemplo, Luz Amor, que é um espaço criado também através da dona Iaeco, né, e da dona Sumiko, duas irmãs que vieram do Japão e trabalharam muito a arte do canto, a arte da música aqui em Maringá. E que no futuro, lá nos anos 80, vão criar o auditório, né, o auditório Miyamoto, que é em homenagem ao pai delas, né, o nome do auditório. Então, Maringá é uma cidade que, desde o início, e aí, se a gente entrar nos anos 60, 70, 80, você vai ter muito mais artistas, muito mais pessoas ligadas à cultura, que realmente deixaram uma marca muito forte nessa cidade. Então, Maringá, ela tem, assim, uma produção artístico-cultural brilhante. Na literatura, você tem figuras geniais também, como Antônio Augusto de Assis, Galdino Andrade, o próprio Ari de Lima, né, que era poeta e escritor. Então, é uma cidade que não deve nada a ninguém, também nesse setor da arte e cultura. Uhum. E essa questão da música, né, o nome vem de uma canção, e esse próprio incentivo, né, através do festival de música que Maringá tem há muito tempo e que, me parece, consolida essa ideia de uma cidade canção mesmo. Né? É verdade. O Festival de Música Cidade Canção, né, o FEMUSIC que você fala, ele nasceu em 1977, lá no Sesc, tanto é que o nome dele era FEMUSESC. A partir da segunda edição, em 78, que ele passou a adotar o nome de FEMUSIC, que é o nome que existe até hoje. De fato, esse festival, ele coloca Maringá no cenário nacional, porque vem gente do Brasil inteiro se apresentar aqui, de todas as regiões, de todos os estados. Portanto, Maringá, né, nessas 4, 5 décadas da existência desse festival, tem consolidado realmente seu nome como sendo um ponto obrigatório para aqueles que cultivam a boa música. Porque o FEMUSIC, é bom deixar claro, é uma música anticomercial, não é uma música que toca nas rádios, é uma música mais alternativa, mais voltada para o folclore, para as questões telúricas, portanto é algo realmente diferente. E a gente tem que cultivar isso muito, porque é um festival que transcendeu, né, transcendeu fronteiras. Né, e a própria natureza dele também já aponta para isso. João Laércio, muitas histórias, né, Maringá tem, muita informação. Para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, querem conhecer um pouco mais da história, onde, né, maringaenses e, claro, pessoas de outros lugares podem buscar essas informações, essas histórias de Maringá? Olha, eu diria o seguinte, para quem quer conhecer a história de Maringá, aqui onde nós estamos, na Gerência de Patrimônio Histórico, é um local que é passagem obrigatória, porque aqui nós temos muitos documentos escritos, orais, imagéticos, muitos jornais, muitos livros escritos sobre a história de Maringá. Além da Gerência de Patrimônio Histórico, eu citaria também, por exemplo, o Museu da Bacia do Paraná, lá na UEM, o Museu do Unicesumar, que também é um local muito interessante, o Memorial Kimura, lá em Floriano, no sítio Kimura, que é um local também bem legal, tem muita informação, muito documento. O Centro de Documentação Luiz Carlos Masson, lá na CIM, que também tem muito material ali, né? O site Maringá Histórica, né, que o turismólogo Miguel Fernando faz com muito brilhantismo, né, que é esse site Maringá Histórica, tem muitos dados históricos de Maringá. Diariamente ele posta novas informações e imagens sobre Maringá. Deixa eu ver. Seriam esses locais onde as pessoas teriam que para pesquisar sobre a história de Maringá. Além da própria Universidade Estadual de Maringá, na biblioteca lá, né, onde você vai ter também
no banco de teses e dissertações muitos trabalhos feitos sobre Maringá. Então, não falta instituições para pesquisar a história de Maringá. Então, quem se interessar por algum assunto relativo à história da nossa cidade, tem esses pontos para poder consultar. Vamos falar também do espaço que aqui o Calil tem de exposições, né? Agora, qual é a exposição que as pessoas podem visitar? Atualmente está acontecendo a exposição Múltiplo Leminski, né? Que é uma exposição que já começou há uns 3 meses atrás, né? E que vai até o dia 24 de setembro, né? Portanto, há muito tempo ainda para as pessoas visitarem, e que mostra um artista ímpar, né? Na história do Brasil, do Paraná em especial, porque ele é curitibano, né? Do bairro Pilarzinho, descendente de polacos, né? De poloneses, e Leminski é um gênio, né? Então, essa exposição é fantástica, tem um material incrível que as pessoas não vão se arrepender em vir aqui no Teatro Calil Haddad e conhecer um pouco da vida desse poeta, tradutor, escritor, jornalista, publicitário, professor, daí o nome ser Múltiplo Leminski, né? Sim. E que horário que as pessoas, dias e horários que as pessoas podem fazer? Olha, aqui é das 8 às 11h30 e da 1h30 às 5h. E no final de semana, das 2 às 6h. Sábados e domingos? Sábado e domingo, das 2 às 6h. Tá certo, João Laércio, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Câmara Cidadania. Essa e outras entrevistas você pode conferir no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.